Um dos maiores segredos para você diminuir o turnover, ou seja, diminuir a rotatividade de colaboradores varejo, é mais simples do que se imagina. E não tem a ver diretamente com pagar mais. Sabe qual que é? Tem sim um percentual ideal de turnover, ou seja, um percentual ideal que a empresa deve buscar, deve ter como meta para não ultrapassar e ter um turnover saudável possível, porque o turnover zero não é uma realidade no varejo, obviamente. Você sabe quanto custa um vendedor mal contratado, mal recrutado? O vendedor errado custa R$ 39.564 por semestre, ou seja, eu estou falando de quase 80 mil por ano, só uma contratação mal feita. E tem aquele grande desafio do varejo brasileiro, né? Porque o vendedor muitas vezes não se vê dentro de uma carreira de vendas. Ele está em vendas até ele conseguir uma coisa melhor. Agora, como é que você muda isso? Tem um caminho. Fala lojista, seja bem-vindo a mais um podcast Rede Milionária. O podcast te ajuda a faturar o próximo milhão na sua rede de lojas. Eu sou o Dino Gueno. E eu sou a Amanda Guimarães. E hoje o papo é rotatividade de colaboradores, principalmente de vendedores. Hoje o papo é como você diminui os seus turnover. Hoje o papo é como você retém mais talentos na sua rede de lojas. Amanda, você sabia que uma contratação mal feita no varejo, uma contratação de um vendedor, que essa contratação foi mal conduzida, pode custar R$ 39.564? Não, Dino, eu descobri isso através da Rede Milionária. Não é? Muito lojista não faz a conta do quanto custa contratar errado, quanto custa demissões frequentes, quanto custa baixa retenção. E esse cálculo ele precisa fazer parte dos indicadores da empresa, principalmente de uma loja, porque é um tipo de um custo invisível. Você ouviu falar em custos invisíveis? Já ouvi falar. Os custos invisíveis são aqueles custos que o comerciante não enxerga, né? Eu vou te dar um exemplo. Quanto custa um vendedor de baixa performance? Quanto custa contratar, recontratar, demitir, recontratar? Quanto custam perdas, roubos, furtos? Né? Às vezes custam 2 a 3% da receita por ano numa loja. Quanto custa atraso de pagamentos de boletos, taxas que você acaba escapando ali no dia a dia do financeiro e acaba pagando com juro, né? Então, esses custos, Amanda, eles impactam diretamente na lucratividade, no resultado, na última linha, né? E contratar o funcionário errado pode custar até R$ 40 mil, mais precisamente R$ 39.564 num semestre. Sabe como? Vamos fazer uma conta rápida aqui. Se você pensa em um vendedor que você contratou e esse vendedor não está performando, esse vendedor não está entregando a meta de vendas, esse vendedor foi contratado de uma forma muito amadora, sabe aquela contratação na pressa, aquela contratação que você não estressa o candidato, aquela contratação que você põe para dentro a primeira pessoa porque você está precisando que alguém substitua alguém que saiu? Pois é, vamos fazer uma conta aqui, ó. Em um semestre você vai pagar de salário base mais ou menos uns 1.800 para o vendedor, ou seja, vai te custar 10.800 salário base. Mais os impostos e despesas dessa contratação, desse salário, vai dar mais 8.964. Você vai gastar mais uns 1.800 de benefício. Vale alimentação, vale refeição, vale transporte, mais ou menos isso, né? Pode ser um pouquinho mais, inclusive. Aí você coloca aí que por menos que esse vendedor venda, ou seja, ele está de baixa performance, ele ainda vai te custar aí mais uns quase R$500 por mês de comissões, ou seja, dá mais 2.814. Aí tem uma conta que muito lojista não faz, que é a conta de perda de oportunidade, ou seja, esse vendedor que deveria estar vendendo 60, 80 mil por mês ou 100 mil, está vendendo 20, 30 mil. Ou seja, quanto que ele perdeu de oportunidade de faturamento por ser um vendedor de baixa performance? Mais ou menos uns 2.531 por mês, o que dá 15.196. Final das contas, Amanda, a gente está falando aí que um vendedor mal contratado vai custar para a empresa, na ponta do lápis, pelo menos 39.564 no semestre, ou seja, praticamente 80 mil reais por ano. É muito dinheiro, né? Pensando que isso aqui é lá da última linha da empresa, né? Que prejuízo. É absurdo isso. Uhum. E aí a gente consegue verificar e perceber o quanto é importante uma contratação bem feita, né?
Uma contratação, Amanda, que tem um processo, tem uma estratégia, né? Aliás, a gente já fez aqui um podcast junto sobre recrutamento e seleção. Eu vou pedir pro time deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, caso você não tenha visto, tem um podcast fantástico sobre as regras de ouro de recrutamento e seleção. Então, caso você não tenha assistido, é só você procurar aqui embaixo na descrição desse vídeo, o Cris vai colocar lá pra gente, ou se você tá ouvindo a gente no Spotify, depois você dá um scroll aí, você rola a tela, porque logo abaixo aqui vai ter um link, vai ter um podcast específico de recrutamento e seleção para lojas. Aliás, se você tá vendo a gente no YouTube, já senta o dedo aí no like, já fala, ó, gostei do tema, tá massa, tá? E ó, já aperta aqui, ó, tem um sininho aqui embaixo. Gente, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer, pelo amor de Deus. Vamos fazer esse varejo brasileiro girar, vamos fazer mais e mais comerciantes melhorarem sua performance, faturarem o próximo milhão. Então, clica aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e no final aqui já compartilha com o seu sócio, com a sua sócia, com seu pai, com a sua mãe, com seus gestores de loja. Fechado? Combinado? Então, já aproveita agora e faz isso aí. Senão o canal não cresce, né, Amanda? O pessoal tem que ajudar o canal a crescer também, né? Exatamente. E o mercado é gigante, né, Dino? A gente consegue ajudar todo mundo, né? Eu costumo dizer, Amanda, quer dizer, não fui eu que criei essa frase, mas eu costumo repetir que quando a água sobe, ela sobe para todos os barcos. Ou seja, todo mundo ganha, né? Se você ajuda o mercado a crescer, todo mundo ganha. A prosperidade, a riqueza, ela é maior para todo mundo quando o comerciante ajuda o comerciante. Ou seja, como é que você ajuda o comerciante aí? Compartilhe esse vídeo naqueles seus grupos de WhatsApp que você tem, do pessoal da CDL, do pessoal da Associação Comercial, grupo de empresários que você participa, grupo de Sebrae, manda aí esse vídeo, porque certamente para um comerciante ele vai ter muito valor, né? Se for para mais, melhor ainda. Tema de hoje, turnover. Exatamente. Você falou sobre turnover no início do podcast e aí me ficou a grande dúvida. O que é turnover? Massa, o turnover ou rotatividade, né? Se a gente buscasse essa tradução em português, tem a ver com medir a diferença entre funcionários que entram e funcionários que saem da empresa, né? É um índice que leva em conta um cálculo que tem a ver com número de contratações feitas, número de demissões ou desligamentos feitos, dividido pelo número de colaboradores da empresa. Isso dá um índice, né? Índice de turnover. Interessante, Amanda, é que as redes milionárias, elas medem o índice de turnover, ou seja, elas medem esse indicativo e elas têm meta de turnover. Então imagine, uma empresa que tem 200 lojas, 300 lojas, ela vai ter índices de turnover, ou seja, de rotatividade de funcionários diferente, né? Algumas lojas vão ter um turnover maior, outras lojas vão ter um turnover menor, a rede vai ter a sua média e a partir disso o recurso humanos, RH, trabalha para diminuir o índice de turnover como indicador de qualidade da gestão. Ou seja, quanto maior o turnover, mais a gente tem indícios de que essa empresa tem uma gestão de pessoas ineficaz, né? Não tem um programa de retenção de talentos, está fazendo uma contratação de forma ruim, ou seja, um turnover alto, Amanda, significa que a gente tem algumas tarefas aí em nível de gestão para fazer. Poxa, que interessante, Dino. Então, é verdade que no varejo o turnover é bem alto? Sim, sem dúvida. O varejo, na verdade, ele apresenta um dos maiores turnovers, principalmente se você considerar funções de vendas. Isso é muito ruim, né? Porque isso é um indício de que grande parte dos vendedores não enxergam vendas como uma carreira, como uma profissão. Se você conversar com vendedores, entrevistar vendedores de forma geral, a maioria se entende ali como um trabalho temporário, né? Eu não arrumei nada melhor, enquanto eu vejo algo melhor para minha vida, eu vou vender. Como se vendas não pudesse ser uma excelente profissão. A gente sabe que um bom vendedor, um vendedor de performance, pode tirar aí um salário de R$6.000, R$8.000, alguns 10, 12 mil reais, a depender do que vende, do valor agregado e a depender da sua performance, né? Claro que essa não é a realidade da maioria, a maioria vai tirar o piso, né? Porque a maioria não reúne ainda conhecimentos, habilidades e atitudes para fazer alta performance. Mas um bom vendedor pode tirar um salário muito melhor que muitas profissões clássicas, muitas profissões que têm muito prestígio, né? Mas justamente porque vendas não têm tanto prestígio, é que as pessoas não enxergam que elas estão numa carreira e que elas podem progredir nessa carreira. Por isso, muitas vezes elas pulam de empresa para empresa, muitas vezes pulam de galho em galho aí, querendo um salário
salário melhor, mas sem extrair daquele seu lugar atual o melhor, sem extrair daquela sua loja atual o melhor salário que poderia tirar. Minha mãe sempre fala, independente de onde você esteja, sempre dê o seu melhor, para que um dia você saia e as portas sempre estejam abertas. Perfeito, sua mãe é muito sábia e vale isso para qualquer profissão, né? Se a gente pensar, Amanda, qualquer lugar que a gente passe, né, como colaborador, como líder, qualquer pessoa que passe pela nossa gestão, qualquer pessoa que passe pela nossa loja, pelo nosso negócio, ela precisa sair melhor. Né? E a gente, quando a gente passa por um negócio, seja como mentor, seja como cliente, seja como colaborador, a gente precisa deixar aquele negócio melhor do que quando a gente entrou. Né? Eu penso que esse é um segredo para a gente deixar boas relações na vida, porque o mundo dá voltas. Né? Eu sempre aconselho quem está com a gente aqui, olha, imagine-se que daqui a pouco a gente pode, mesmo você saindo da empresa, a gente pode se reencontrar. Eu posso ser seu cliente numa outra empresa, você pode ser meu cliente numa outra empresa, né? Eu já tive colaboradores que hoje são empresários, abriram lojas e que estão na Rede Milionária como mentorados. Então imagina se a gente não tivesse tido uma boa relação, né? Quando eu era líder e ele era liderado. Imagina se eu não tivesse construído uma relação de confiança, né? Hoje eu não teria aquele cliente. Né? Então, o mundo dá voltas. É importante que a gente deixe boas relações onde quer que a gente esteja. Inclusive, você, empresário, deixe boas relações com seus colaboradores. Né? Daqui a pouco, esse colaborador que está no teu time hoje vai para uma indústria e passa a ser o representante que vai vender para você, pode conseguir bons negócios, ele pode te indicar para novos clientes, ele pode trazer bons clientes, você pode se tornar um parceiro de negócio desse colaborador. Muitos lojistas se preocupam com a experiência do cliente, né? Customer experience, mas esquecem do employee experience, ou seja, a experiência do colaborador. Porque a experiência do cliente no varejo, ela vai ser sempre um reflexo da experiência do próprio colaborador, porque na prática o vendedor atende como ele é atendido. Na prática, o vendedor trata o cliente como ele se sente tratado. Por isso, quando o vendedor começa a trabalhar numa rede de lojas, é importante ter o que a gente chama de banho de cultura, que é a gente emergir ele na cultura, a gente explicar como é que é o nosso jeito. Olha, aqui o cliente está em primeiro lugar, aqui a gente tem uma cultura de resolver as coisas rápido, aqui a gente tem uma cultura de transparência e honestidade, só prometer o que a gente entrega, ou seja, mostra na prática como é que é a nossa cultura, o nosso foco no cliente, o nosso foco na satisfação, e mostra isso já nos primeiros dias, para que esse colaborador passe no dia a dia daquela rede de lojas a entregar essa forma, essa cultura, a vivenciar essa cultura, né? E construir com o cliente uma relação não baseada em uma venda, não baseada naquele negócio, mas construir com o cliente uma relação de anos, baseada numa vida, porque o seu cliente vai precisar do seu produto o resto da vida, né? Exatamente. E voltando um pouquinho mais para o turnover novamente, Sim. Quais são os principais motivos do turnover no varejo? Os principais motivos do turnover no varejo são 4, né? A gente pode enumerar como um turnover voluntário, involuntário, disfuncional e funcional. O que é um turnover voluntário? É quando o funcionário decide sair. Por algum motivo, ele não está feliz, ele não se conectou com a cultura da empresa, ele não gostou do ambiente de trabalho, né? E aí ele voluntariamente pede demissão. Né? Costumam dizer que o colaborador não pede demissão, né? Ele demite o líder, né? Ele demite o chefe, ou seja, ele não conseguiu costurar ali uma relação, ele não vê um futuro melhor ali na empresa, ele pede para sair. Esse seria o turnover voluntário. O involuntário tem a ver com quando a empresa demite o funcionário. E aí tem várias causas, né? Uma empresa pode demitir o funcionário por baixo desempenho, uma empresa pode demitir o funcionário por falta de aderência à cultura, quer dizer, a pessoa até tem desempenho, mas ela não se dá bem com as pessoas, ela não gosta dos horários, do estilo da empresa, né? Ela não gosta daquele tipo de cobrança, ela não gosta da cultura da empresa mesmo, ela não se identificou. Eu mesmo tive uma experiência com uma grande companhia de varejo que eu, depois de 8 meses ali numa posição de prestígio, decidi sair, porque eu não tinha aderência àquela cultura, eu não gostava, eu não me identificava com a maneira como os tratamentos eram conduzidos, né? Como as relações eram costuradas. Então eu decidi sair, porque eu não me identifiquei. Outra causa do desligamento involuntário, que é quando a empresa desliga o colaborador, é a quebra de contrato. A gente tem um acordo e esse acordo não é cumprido. Né? Um lado ou o outro ali quebrou um contrato, quebrou um acordo. Uma outra coisa é um comportamento antiético ou
pouco profissional, né? Quando você há uma falta de respeito com os outros colaboradores, há uma falta de respeito com o cliente, há uma falta de respeito com fornecedores e parceiros, há uma falta de respeito com as regras, as leis, né? Quer dizer, quando o colaborador, ele por algum motivo decide ser antiético, decide não conduzir as coisas em conformidade, também gera esse tipo de demissão. Outras dificuldades financeiras da companhia, né? Quando a empresa passa por algum momento em que ela tem uma queda brusca de vendas, onde ela tem uma série de dificuldades no seu caixa e ela tem que cortar despesas, né? E muitas vezes, além de outras despesas que podem ser cortadas, chega-se até o funcionário. Não é o desejável, né? Porque no momento de dificuldade é o que você mais precisa da equipe. No momento em que você realmente tem uma dificuldade de caixa, é o momento que você mais precisa das melhores pessoas. E muitas vezes o empresário ele vai direto no corte das pessoas, quando as pessoas deveriam ser preservadas, ser o último corte. Quer dizer, quais são todas as demais despesas que eu posso cortar antes de chegar nas pessoas? Porque tem 2 pontos aí para a gente pensar em termos das pessoas. Primeiro é que essas pessoas não são números, né? Elas são pais e mães de família, são seres humanos que têm expectativas, que alimentaram sonhos, né? Fizeram planos de vida pensando na carreira ali. Então você simplesmente desligar elas por uma questão de corte de custos tem esse olhar da responsabilidade social. E tem também um outro olhar, que é o olhar estratégico da empresa, porque quanto tempo leva para um colaborador aderir à cultura da empresa? Quanto tempo leva para um colaborador entender o jogo? Né? Pense aqui, você está com a gente já há alguns meses, recente aqui na Rede Milionária. Vai levar uns 6 meses, talvez 1 ano, para você olhar para você e dizer, caramba, agora eu entendi como é que tudo isso funciona. Por mais que a gente tenha processos, treinamento, cumbuca, a gente tenha muito feedback diário aqui, mas leva um tempo até a gente se conhecer bem, até aderir à liderança, até você aderir à cultura, você entender os processos, você entender o cliente da Rede Milionária. Então, vai levar 6 meses, talvez 1 ano para você dizer, caramba, agora tá dominado. Né? Aí, de repente, você passou por esse 1 ano e aí a empresa nem considerou tudo isso. Né? É importante lembrar que quando você demite um funcionário, Amanda, você vai demorar muito tempo para trazer uma pessoa boa e muito tempo para treinar essa pessoa boa. Então, antes de fazer um corte nesse sentido, né, de motivo involuntário, é necessário avaliar muito bem quanto custa trazer uma outra pessoa no futuro. Por exemplo, durante a pandemia, muitas lojas demitiram grande parte dos seus funcionários, porque estava com a loja fechada, enfim. Outras não. Na Rede Milionária, a gente acompanhou redes de loja que optaram por não demitir, que optaram por não diminuir. O que eles fizeram? Eles fizeram treinamentos, eles fizeram qualificações para expandir as vendas pelos canais digitais. Então, alguns que estavam fora da Rede Milionária ficaram desesperados, ficaram muito preocupados, entraram em pânico, começaram a desligar pessoas. Outros falaram, não, nós não vamos desligar as pessoas. Primeiro, porque a gente tem uma responsabilidade social. Segundo, porque a gente pode ensinar essas pessoas a vender mais no digital. E aí desenvolver as pessoas para o digital. Quando houve a reabertura das lojas, quando houve a retomada, o que você tinha? Você tinha um time forte, um time que estava agradecido, estava grato à empresa por ter mantido as suas posições, os seus trabalhos, e você tinha um time muito mais capaz, muito mais capacitado para vender no digital. Enquanto a concorrência tinha demitido, a hora que retomou, aí foi montar time, aí foi buscar gente, aí foi treinar, ou seja, demorou mais para fazer a retomada. Então essas são questões importantes. Falei então do voluntário e do involuntário. E a gente ainda tem os motivos funcional e disfuncional. Funcional, Amanda, é quando a performance do colaborador é que pede demissão. Ou seja, ele não tem a performance desejada para aquele cargo. Ele se esforça, ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa de relacionamento, mas infelizmente ele não entrega os números. E aí, frente a isso, né, frente a essa sensação de incapacidade, ele pede para sair. São raras as ocasiões, mas pode acontecer. E aí, tem também o tipo de demissão ou o tipo de turnover disfuncional, né? Disfuncional que algumas são evitáveis, outras são inevitáveis. Um disfuncional inevitável é quando, por exemplo, a família do colaborador muda de cidade. É inevitável, né? Aconteceu com um colaborador nosso muito bom aqui da Rede Milionária recentemente. A família dele fez um convite para ele mudar para São Paulo, né? E o nosso escritório está aqui em Santa Catarina, enfim, lá em São Paulo ele ia assumir outros projetos. Foi inevitável, apesar de ter performance, apesar de ser uma pessoa que aderiu à cultura, foi inevitável perdê-lo,
né? Então, existem algumas situações em que a gestão não dá conta de evitar o turnover, né? Aqui só estou estabelecendo para entender que algumas são possíveis de evitar, outras não. Não, muito bom saber disso. É importante, acredito que o pessoal do varejo acha isso, né, extremamente importante para eles poderem começar a medir, né? Principalmente dentro das suas lojas, as saídas que acabam acontecendo dos seus funcionários. Perfeito. Tem uma máxima em gestão que diz o seguinte: tudo aquilo que você mede, você pode gerenciar. Ou seja, se eu não estou medindo o turnover, se eu não estou medindo e verificando os motivos de demissão, ou de pedido de demissão ou de demissão que a empresa conduz, como é que eu vou melhorar isso? Como é que eu vou tornar essa minha gestão melhor? Então, medir o turnover no varejo é importante exatamente para você poder criar planos de ação para diminuir essa rotatividade, para aumentar a aderência, a retenção de talentos e diminuir os custos dessa rotatividade. E, Dino, por que redes de loja têm um turnover tão alto aqui no Brasil? Bom, as principais causas de um turnover alto em redes de loja no Brasil são, primeiro, uma remuneração pouco competitiva, ou seja, eu apresento para o colaborador uma remuneração que é pouco atrativa e aí ele entra de uma forma temporária até ele conseguir algo melhor, né? Então, isso leva a um outro ponto que é falta de clareza de um plano de carreira. Ou seja, quando um vendedor entra, ele precisa vislumbrar, ele precisa ter uma visão do crescimento da empresa. Quer dizer, eu sou um vendedor júnior, eu posso me tornar um vendedor pleno e depois um vendedor sênior. E depois eu posso progredir para um gerente de loja, ou eu posso progredir caso eu não queira a gestão, que essa é uma opção, né? Nem todo mundo tem perfil de gerente, tem perfil de liderança. Eu posso progredir para um vendedor especializado ou para um vendedor de um canal como uma representação, um atacado dentro dessa companhia. Quer dizer, a falta de clareza de um plano de carreira faz com que o vendedor não faça planos de ficar. Porque o que faz com que um vendedor fique muito tempo na tua empresa, na tua rede de lojas? O que faz com que um colaborador queira permanecer na tua rede de lojas? Ele quer perceber que dentro da empresa ele tem um futuro melhor do que fora dela. Se ele não percebe uma visão de futuro melhor dentro do que fora, ele não vai ficar, né? Isso aumenta o turnover no varejo. Uma outra causa de alto turnover no varejo em redes de loja no Brasil é a falta de clareza em descrever a vaga. Então, por exemplo, eu falo assim para o vendedor: olha, aqui você vai ser vendedor de loja, tem uma vaga para vendedor. Só que eu não falo de forma clara nessa descrição de vaga os horários, se vai trabalhar em feriado ou se não vai, se além de vendedor ele tem que postar no Instagram, ajudar a produzir conteúdo, se além de vendedor ele vai ter que arrumar roupas em loja, se além de vendedor ele vai ter que fazer vitrine, se além de vendedor ele vai ter que fazer uma prospecção pós-vendas, né? E aí muita gente fala: mas é óbvio, o cara entra e tem que fazer de tudo. Não, óbvio para quem está querendo contratar. E para quem está sendo contratado, isso está óbvio, né? Tem muitos vendedores que vão muito bem em horário de shopping. Por quê? Porque apesar de trabalhar um pouquinho até mais tarde, final de semana, depois vai ter uma certa flexibilidade de horários que ajuda a estudar, enfim, ajuda a fazer outras atividades. Tem vendedores que isso é negociável. Não quero trabalhar domingo, não quero trabalhar feriado, né? Tem pessoas, por exemplo, que têm religião que não pode trabalhar sábado. E a empresa precisa tomar essa decisão, se ela vai aceitar ou não, e se a pessoa vai aceitar ou não trabalhar com essa flexibilidade. Então, entende que essa falta de clareza no descritivo da vaga também gera um alto turnover, porque a pessoa ela precisa do emprego e o cara precisa contratar. Aí isso não é bem combinado e bota pra dentro. Aí depois que bota pra dentro começam esses conflitos, né? Poxa, eu não posso trabalhar até as 10 da noite, eu não posso trabalhar sábado, domingo. Tá, mas isso não deveria ter sido bem combinado antes? Né? Lembra que há um tempo atrás a gente falou num podcast específico sobre recrutamento e seleção daquela regra, né? Pinta o inferno e entrega o céu. Ou seja, na hora da recrutamento e seleção eu preciso falar todo o lado ruim, todo o lado difícil e até dar uma exagerada, né? Até dizer assim um pouquinho pior do que é a realidade. Por quê? Porque se o candidato topar enfrentar aquela realidade, quando ele começar a trabalhar, ele vai ver que não é tudo aquilo, né? Que é um pouco mais fácil do que foi falado. Beleza, você já criou uma expectativa de algo que seria mais difícil e está entregando algo um pouco mais fácil. É melhor do que o contrário, né? Porque se você fala que é tudo mil maravilhas, que a empresa é maravilhosa, mas daqui a pouco tem feriado, daqui a pouco tem 10 horas da noite, daqui a pouco tem domingo à noite. Opa, peraí, você não tinha combinado isso comigo, né? Uma outra causa de um alto turnover em redes de loja no Brasil é uma liderança ineficiente, uma liderança ruim,
uma liderança fraca. Ou seja, quando você tem uma liderança fraca, no varejo, você tem vendedores que ganham pouco dinheiro, porque a liderança não está desenvolvendo esse vendedor, não está dando feedbacks individuais, não está trabalhando as suas forças, não está corrigindo as suas fraquezas, não está direcionando, não está trabalhando a ambição do colaborador em crescer, em ter uma vida melhor. Então essa liderança fraca faz o quê? Poxa, o funcionário fica desmotivado, ele não vê motivo de crescimento, ele fica recebendo lá um rendimento medíocre, né? Ele nunca recebe um prêmio, um bônus. Isso vai levando a desmotivação. Aí essa pessoa olha para essa desmotivação e fala: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nessa loja em pé o dia inteiro, passando calor, atendendo cliente às vezes mal-humorado, se não é para ganhar dinheiro, se não é para crescer na vida, se não é para ter uma vida melhor? Ele passa a não ver motivo para isso. Né? Uma liderança fraca e ineficaz no varejo também, Amanda, não vende o propósito, a missão. Então a pessoa não consegue entender o que ela está fazendo, ela só está cumprindo tarefas repetitivas que alguém mandou ela fazer. Quando a tarefa é repetitiva, ela não vê um propósito, ela não vê algo maior que ela está ajudando a construir. Né? Quando aqui na Rede Milionária a gente olha para aquilo que a gente faz e a gente entende juntos que a gente está impactando positivamente no varejo, gerando empregos, gerando renda, gerando prosperidade, ajudando empresas que às vezes têm 10, 15, 20 anos a garantir os seus próximos 20, 30, 50 anos com competência, com desenvolvimento das lideranças, com desenvolvimento do time, você fala: caramba, ficar até 10h30 da noite, 11 horas vale a pena, olha o que eu estou fazendo pelo Brasil. Fazer um pouquinho a mais vale a pena. Né? Hoje a gente está gravando aqui 3 podcasts, mais uma live, depois tem mais mentoria à noite, ou seja, você fala: nossa, mas o dia vai ser puxado. Aí você lembra: caramba, mas vale a pena, porque a gente está fazendo algo muito especial pelo Brasil. Então, toda loja, todo negócio precisa ter esse vale a pena. Né? Só que uma liderança ineficaz, ela não consegue vender isso, ela não consegue fazer o colaborador perceber isso. Por isso que dentro da Rede Milionária, a gente faz um esforço enorme para ajudar os empresários a redescobrir o seu propósito, redescobrir o motivo de existir da sua empresa, redescobrir a própria história da empresa. Pega, por exemplo, o caso do Vinícius da Casa e Casa. O Vinícius é o CEO da Casa e Casa, uma rede de eletromóveis do interior de São Paulo, que é a 2ª geração. Né? Ele não era para estar no negócio, porque ele tem uma história completamente diferente da história do pai dele. E ele estava estudando lá para ser engenheiro, se eu não me engano, enfim, tem a formação dele. E de repente o pai dele chamou e falou: olha, meu filho, eu gostaria muito que você assumisse a empresa. Ah, mas eu não me sinto capaz, não me sinto competente. Eu não sei se eu dou conta, porque eu não entendo muito de loja. Né? E aí o que ele fez? Ele buscou apoio da Rede Milionária. Por quê? Porque ele sabia das competências dele e sabia das incompetências dele. Ele sabia do que ele era capaz e do que ele é bom, mas ele também sabia do que ele não era tão bom ainda, do que ele precisava de apoio. E essa humildade, Amanda, de buscar ajuda, de buscar apoio, de buscar orientação, é o que para mim faz a diferença entre os empresários que têm uma mentalidade de rede milionária e os empresários que ficam patinando, estagnados. Porque o empresário que tem mentalidade de rede milionária, ele sabe que ele precisa de ajuda para crescer. Ele tem a humildade de buscar apoio. Ele tem a humildade de olhar para si e dizer: eu não sou bom em tudo. E exatamente por isso que eu não sou bom em tudo é que eu vou buscar pessoas que têm experiência nessas áreas que eu não sou bom. E eu vou pagar por essa experiência, porque isso vai me encurtar uma curva de aprendizado de 5, 10 anos. Talvez o pai do Vinícius, o seu Anselmo, ele tenha tido mais tempo para errar. Talvez ele tenha tido 30, 40 anos, dos quais alguns desses anos ele errou. Só que ele errou num outro tempo. Ele errou num tempo que tinha menos concorrência, que tinha menos pressão do e-commerce, que tinha menos pressão por margem, que tinha um consumidor que não tinha tanta voz. Ele errou num tempo que dava para errar. Hoje o comerciante não pode errar. Hoje o varejista não tem como errar. Porque se ele erra, ele está exposto na rede social, ele está exposto no Reclame Aqui, ele está exposto a um cliente que tem muito mais opção. Né? Então não tem espaço para liderança ruim no varejo. Não tem espaço para uma liderança amadora no varejo. E por fim, um outro motivo pelo qual tem tanto turnover em redes de loja no Brasil é um ambiente de baixa colaboração. É quando você cria dentro de uma empresa, dentro de uma rede de lojas, um ambiente em que as pessoas contribuem poucos umas com as outras. É um ambiente onde as pessoas têm um baixo respeito umas pelas outras. Um ambiente em que as pessoas fofocam muito, sabotam muito, apontam demais os defeitos.
Você vê, aqui dentro da Rede Milionária e junto aos nossos lojistas que fazem parte da mentoria Rede Milionária, a gente faz um esforço enorme para incentivar o destaque dos bons exemplos. Então, por exemplo, a gente já fez aqui um podcast sobre reuniões de segunda-feira. Reunião de segunda-feira não é uma reunião de problema. É uma reunião onde a gente fala quais foram os nossos acertos da semana anterior, quais foram os bons comportamentos, quem deu um bom exemplo semana passada, quem deu um atendimento exemplar. A loja tem que destacar isso. Quando você destaca os bons exemplos e não fica só trabalhando os problemas, você cria um ambiente em que as pessoas se sentem reconhecidas, onde elas entendem o que elas estão fazendo certo. E elas até vão entender o que elas estão fazendo de errado, mas o certo grita mais, o certo aparece mais, né? Quando você tem uma pessoa que faz muita fofoca, cria muita confusão, e você não tem uma liderança, chega lá e meu filho, senta aqui, vamos conversar. O que está acontecendo? O que você está querendo dizer para a empresa com isso? O que você está querendo provocar com isso? Porque esse teu comportamento, ele vai de encontro, né? Quer dizer, de encontro, ele vai de choque, ele vai de frente com valores da empresa. Você não está vivenciando o nosso valor da colaboração. Você não está vivenciando o nosso valor do trabalho coletivo. Se você continuar com esse comportamento, você está fora. E não é que você está fora porque você não entrega resultado, você está fora porque você está indo de encontro a um valor da empresa. Quando você deveria ir ao encontro, ou seja, quando você deveria ir ao encontro é caminhar junto com os valores da empresa. Então, e por que isso acontece, Amanda? Porque falta liderança. Falta alguém que bote as regras na mesa e diga, olha só, aqui dentro a gente não admite que colaboradores se sabotem, se tratem mal. Aqui a gente não admite que pessoas da mesma... Você não precisa se amar. Você não precisa sair pra cachaça com o teu colega de trabalho. Você não precisa chamar de minha flor, meu amigo, meu amor. Você não precisa nem ser amigo do... Mas respeitar, né? Mas respeitar, pô. Meu pai tinha uma política assim com a gente. Minha mãe também tem essa política. Né? Minha mãe ainda tá no supermercado. Enfim, é uma pessoa que, graças a Deus, está na nossa convivência. Meu pai não mais. Mas o meu pai não permitia que os irmãos brigassem. Meu pai, se a gente brigasse, era questão de minutos pra gente se acertar. Ele não permitia que os irmãos ficassem meia hora brigados. E isso é um valor que a gente traz até hoje. Né? Se algo que me incomoda com meu irmão, eu sento e converso. Ou ele senta e conversa comigo abertamente. Por quê? Porque nada nesse mundo pode atrapalhar uma convivência entre irmãos. Porque é a relação que você vai carregar pro resto da vida. Amigos vão e vêm, relacionamentos vão e vêm, irmão é para sempre. Né? E a empresa é a mesma coisa. Você não vai ser o pai dos colaboradores e não, ninguém vai brigar. Mas você vai ser o líder e vai dizer, aqui dentro, ninguém tem um comportamento que agride o outro. E quando tem esses comportamentos, Amanda, isso gera um alto turnover. Isso faz com que pessoas não fiquem na empresa. Isso faz com que pessoas abandonem a empresa ou façam sabotagens até serem demitidas. Porque às vezes o cara não quer sair, mas o que ele vai fazer? Ele começa a aprontar, ele começa a criar empecilhos para ser demitido. Por quê? Porque ele está dizendo para você, é insuportável trabalhar aqui, eu não quero. E é importante entender esses recados da equipe. Sim, com certeza. Existe um percentual, né, ideal para o turnover dentro da rede de lojas? Legal. É claro que esse percentual ideal, ele precisa ser calculado por cada empresa. Sim. Mas existe uma boa prática de mercado que diz que o turnover não pode ser maior que 10%. Ou seja, o percentual entre entradas e saídas dividido pelo número de colaboradores não pode ultrapassar 10%. Se ultrapassar 10%, é preciso entender por que isso está acontecendo. É preciso fazer um diagnóstico do turnover. É preciso perceber o que está causando tanta entrada e saída de gente. Né? Se algum gestor que não está fazendo um bom trabalho, se a política salarial não está atrativa, se as pessoas não têm reconhecimento, respeito dentro de casa, ou se realmente, por exemplo, a concorrência está fazendo uma ação mais agressiva de captura de colaboradores. Né? Eu vou te dar um exemplo. Nós fomos concorrentes muito tempo das Casas Bahia, do Magazine Luiza. Quando essas redes entram numa cidade, como elas têm uma marca muito forte, você acaba perdendo colaborador. Por quê? Porque muitos colaboradores olham para uma rede maior e falam, bom, lá eu posso ter mais oportunidade de crescimento. Quando nem sempre é verdade, tá? Às vezes às vezes não é. Né? Então, um concorrente forte vai entrar na minha região. Uma rede de lojas muito maior que a minha vai entrar na minha região. Qual é o teu plano para reter talentos? Quais serão os benefícios que você vai oferecer para evitar
que esses colaboradores que têm uma inteligência, porque o colaborador ele vai criando uma inteligência no negócio, né? Se eu perder você hoje aqui, eu perco um pedaço da inteligência, porque até outra pessoa entender, ter essa memória, lembrar como é que faz, conhecer o jeito da empresa, vai levar um tempo. Ou seja, junto com você vai uma memória, junto com você vai um pedaço da inteligência da empresa. O que eu vou fazer então, quando eu tenho um concorrente novo chegando, que está de olho nos meus melhores colaboradores? Eu vou ter que oferecer uma série de benefícios de retenção. Então isso, Amanda, tem que fazer parte de uma política de recursos humanos. Isso tem que fazer parte não de uma ação desesperada para não perder o funcionário, mas de uma política mesmo. Olha, que a nossa política é assim, assado. A gente tem um plano de desenvolvimento, a gente tem bônus, né? Aqui mesmo a gente definiu bônus de 14º, 15º, 16º salário pelo atingimento das metas. Ou seja, a gente atingindo as metas esse ano, eu sei que a gente vai atingir, a gente vai fazer uma distribuição de bônus para os nossos colaboradores. Essa é uma das ações. Mas aí tem outras ações que são menores, mais pontuais, premiações pontuais, que a gente vai aplicando. Então, cada rede de lojas precisa definir a sua política de recursos humanos para evitar perder ótimos talentos. Quais são as consequências de um alto turnover no varejo? As consequências mais evidentes do turnover numa rede de lojas são, primeiro, alto custo. Por quê? Custa caro perder colaborador bom. Custa caro você recrutar, treinar, preparar e depois demitir ou ser demitido pelo colaborador quando ele pede para sair por algum motivo de insatisfação. Então, primeiro tem impacto financeiro, impacto econômico na empresa. Segundo, tem a sobrecarga das tarefas dos funcionários que ficam. Né? Porque quando um funcionário sai, até haver essa reposição e até essa pessoa nova pegar o jeito, cara, quem ficou vai trabalhar 30%, 40% a mais. E eu não falo só em tempo de trabalho, em horas, né? Porque isso nem sempre é medido, mas na carga do dia a dia, no estresse, na pressão das pessoas que ficam. Né? Quantas vezes eu mesmo pedi para você, ó, aguenta firme, daqui a pouco tem uma outra pessoa, daqui a pouco a gente, isso aqui vai passar. Por quê? Porque a gente sabe que no começo é difícil quando uma outra pessoa sai, né? Há uma sobrecarga, tanto para os gestores, para os líderes, como para os colaboradores. Né? Uma outra consequência é que muitos desligamentos afetam o clima organizacional. Né? Se você vê uma pessoa saindo, outra pessoa sendo demitida, qual que é a reação do colaborador? Eu vou ser o próximo. Sim. Eu vou ser o próximo. Alguma coisa vai dar errado comigo. Né? Quer dizer, o meu tá na forca também. E como é que uma pessoa trabalha com essa sensação? Ela trabalha muito mais tensa, ela não dá o seu melhor, ela já começa a fazer entrevistas, ela já começa a buscar alternativa, né? Ou seja, 1/4 do dia dela já é procurando vaga. 1/4 do dia dela já é criando plano B. A produtividade cai, né? Uma pessoa, quando está com medo, Amanda, ela responde agressivamente. A nossa resposta instintiva ao medo é a agressão, é a defesa. Né? É a defesa. É automático. Então você vai falar com a pessoa já está armada. Calma, take it easy, né? Então quando tem muita demissão ou quando tem uma rotatividade muito grande, as pessoas que estão na empresa ficam tensas, ficam com medo, com uma sensação de insegurança. Isso derruba a produtividade. Uma outra consequência de um alto turnover em rede de loja é que essa rede de loja passa a ter uma reputação ruim no mercado. Por quê? Porque colaboradores que estão insatisfeitos com essa empresa, colaboradores que ficam vendo que uma empresa tem muita rotatividade, o que eles fazem? Eles falam dessa empresa para os seus amigos, para outros colaboradores, para o seu círculo de amizades. E isso vai corroendo a reputação dessa empresa. Então, se você tem uma rede de lojas, tem dificuldade de contratar, tem que dar uma olhada sobre como está a reputação dessa rede de lojas. Né? E já aconteceu a gente receber especialistas em recrutamento e seleção dentro da rede milionária que vem contribuir dando treinamentos, que vem contribuir dando consultorias e mentorias para os nossos mentorados, e eles comentarem sobre quando eles estavam fazendo recrutamento e seleção de lojas e o candidato fala, essa loja eu não quero nem participar. Essa loja eu não quero nem saber do recrutamento e seleção. Já pensou? Que coisa terrível. Sim. Por quê? Porque outros colaboradores queimaram o filme. Então, por isso que é importante, como a gente falou, a experiência do colaborador, né? É você ter um bom processo de recrutamento e seleção numa rede de lojas, uma boa integração, promover uma boa experiência lá dentro de respeito, reconhecimento e grana, né? Bons pagamentos. E aqui eu não falo de pagar mais do que o mercado paga necessariamente, mas eu falo de ter bônus, de ter
campanhas de incentivo em cima de produtividade, em cima de entregas. Para quê? Para que esse colaborador sinta que ele está num bom ambiente e ajude a trazer mais colaboradores bons como ele. Né? Porque normalmente a vida é assim. Gente boa convive com gente boa. Né? Gente medíocre convive com gente medíocre. Gente azeda convive com gente azeda. Gente negativa convive com gente negativa. Né? Você é sempre o resultado das pessoas que você mais convive. Então, aquele colaborador, se ele é bom e ele está feliz, é bem provável que ele tenha boas indicações para te trazer. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Exatamente. E para finalizar, assim como eu e todas as pessoas que estão assistindo esse podcast agora querem saber qual é o segredo para reduzir a rotatividade. Um dos grandes segredos para diminuir a rotatividade em redes de loja é você ser uma rede milionária. É você ser uma rede de sucesso. Por quê? Porque colaboradores querem fazer parte de um projeto de sucesso. Assim como fornecedores se conectam mais a empresas que são bem-sucedidas. Assim como clientes querem fazer parte de uma rede de sucesso. A gente gosta de marcas fortes. A gente admira marcas fortes. E para você ter uma rotatividade menor, um turnover menor, você precisa fazer com que a tua rede tenha um bom faturamento. Por quê? Porque se a tua rede tem um bom faturamento, ela consegue pagar comissões melhores. Equipe de vendas fica mais feliz. Gerente ganha mais dinheiro, vai querer ficar na empresa. Cliente está sendo melhor atendido, porque boas vendas é sinal de um bom atendimento, é sinal de uma sondagem bem feita, é sinal de um encantamento, de uma boa retenção. Ou seja, todo mundo ganha. Para diminuir a rotatividade, claro, é importante ter um bom plano de cargos e salários, é importante ter uma remuneração melhor do que a média do mercado, é importante ter programa de qualificação, é importante ter reconhecimento do colaborador. Tudo isso é importante, mas você entende que ser uma rede milionária faz com que colaboradores que estejam procurando um bom emprego olhem para a tua empresa diferente? Faz com que clientes olhem diferente? Quer ver um exemplo? Quando a Havan, por exemplo, inaugura mais uma unidade, coloca lá no comercial da Globo. E nesse sábado, inauguração da loja número 136 em São Luís do Maranhão. Você olha e fala, caramba, esse povo cresce, hein? Esse povo tá forte. E aí quando você vai na Havan, você vai com aquele sentimento de estar indo numa empresa forte. E o colaborador sente isso, né? Quando eles pagam lá o 14º salário, por exemplo, em junho, e fazem uma festa para 20 mil colaboradores recebendo o 14º salário, você olha para aquilo, se você é um colaborador buscando emprego, e fala, caramba, eu quero estar numa empresa assim também. Né? Então, ser uma rede milionária faz toda a diferença. Falando nisso, Amanda, quero fazer um convite aqui para quem tem loja, para quem é dono de uma loja ou de uma rede de lojas e quer ter uma rede milionária, quer ser uma rede milionária, quer ser uma loja milionária. A gente quer te dar um presente, mas é só para os 30 primeiros que nos procurarem após ouvir esse podcast ou assistir esse podcast, tá bom? Então, você tem que ser um dos 30 primeiros para receber esse presente, porque esse presente vale um caminhão de dinheiro. Esse presente a gente poderia cobrar R$1.000, R$2.000 facilmente e a gente vai te dar para os 30 primeiros que nos procurarem, tá? Para fazer um agendamento. Que presente é esse? É um diagnóstico com plano de ação. É uma sessão individual com o nosso time de especialistas de varejo ou comigo. Às vezes eu reservo uns horários e eu atendo, tá? Mas meus horários são mais escassos. Normalmente é com o nosso time de especialistas. Para você receber um diagnóstico com plano de ação para a sua rede de loja faturar o próximo milhão. A gente vai fazer um diagnóstico da tua empresa, vai te entregar essa leitura, vai te fazer perceber quais são os pontos, os erros que estão te impedindo de faturar o próximo milhão e vai te entregar um plano de ação. E se dentro dessa conversa a gente entender que a tua empresa tem um perfil da rede milionária, a gente vai fazer um convite para você participar da nossa mentoria Rede Milionária. Nossa equipe faz uma oferta para você, combinado? Para você agendar um horário, se você estiver assistindo no YouTube, a gente vai deixar o link aqui, pro teu agendamento aqui embaixo. Você vai preencher esse formulário e o nosso time vai te ligar, você tem que atender o telefone para agendar um horário dessa sessão. O horário fica bom para você e possível para os nossos especialistas. Se você estiver ouvindo a gente no Spotify ou vendo no Instagram, é só você me chamar no direct, lá na mensagem do Instagram, que eu te mando o link de agendamento. Combinado? Gostou do papo hoje? Adorei. Foi massa, né? Muito bom. Muito bem, se você curtiu, já compartilha esse podcast com amigos e amigas que tem loja ou redes de loja, combinado? Se você curtiu, já compartilha, pega o botão aqui embaixo, compartilhar, já manda naqueles grupos espertos de empresários. Já deixa o seu like aqui, como a gente combinou, e te espero no próximo podcast Rede Milionária. Podcast te ajuda a faturar o próximo milhão. Até lá!